Eu sou Trey Gowdy, eu sou Jerry Willis, sou Bill Hammer. e este é o Fox. Resumo de notícias da Fox. Segunda, 17 de novembro de 2025, sou Eben Brown. O plano do presidente Trump para Gaza vai se concretizar algum dia. Será possível desarmar o Hamas e reconstruir Gaza? E o resto do mundo vai ajudar ou Israel vai retomar os combates? E se o Hamas ainda estiver de pé e tudo isso acontecer a poucos metros das casas das pessoas em Israel, isso vai nos arrastar para outra guerra. Não queremos isso. Trump quer ser o presidente da paz. Esse é o grande teste. Gaza. Será que ele consegue impor a paz e evitar que o Hamas leve todos novamente à guerra? Esta é a edição noturna do Fox News Rundown. O presidente Trump espera que a comunidade internacional apoie totalmente sua proposta para a faixa de Gaza após a guerra. Uma ideia que prevê o Hamas desarmado, disperso e erradicado, se não totalmente desmantelado, e a região tornada segura por uma força internacional, de preferência liderada pelos exércitos de outros países árabes e muçulmanos. O plano de 20 pontos do presidente estava em votação no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, onde a Rússia podia vetar a iniciativa. O presidente russo Vladimir Putin apresentou suas próprias ideias para Gaza, propondo a declaração do Estado palestino e sem envolver forças de estabilização. Os israelenses estão céticos em relação a tudo isso. Eles estão, é claro, muito felizes que a maioria dos reféns tenha sido devolvida. Até agora, 3 reféns mortos ainda estão em Gaza. E embora os combates ativos tenham diminuído, sempre há algo no fundo da mente dizendo que isso ainda não foi concluído. Ao perguntar como os israelenses se sentem sobre a guerra, que pode ou não terminar, lembre-se de que eles não queriam iniciá-la. Para começar, a guerra começou com as atrocidades bárbaras do Hamas em 7 de outubro. Eilon Lev ganhou muitos seguidores nas redes sociais nos últimos 2 anos. Ele foi porta-voz do governo israelense no início da guerra contra o Hamas. Ele está tanto no X quanto no Instagram como Eilon Levy e apresenta o podcast Israel State of the Nation. Uma situação que Israel tentou evitar ao dissuadi-los, suborná-los, apaziguá-los. Foi um erro, mas essa não era uma guerra que Israel queria. Após a invasão do Hamas, Israel estabeleceu 2 condições para encerrar a guerra iniciada pelo grupo. Todos os reféns devem voltar para casa e o Hamas precisa depor as armas. Isso é fundamental. Porque se o Hamas não depuser as armas, então haverá uma próxima guerra. E essa próxima guerra será pior. E nessa próxima guerra, o Hamas vai fazer reféns de novo, porque ficou provado que fazer reféns funciona. E estaremos na mesma crise novamente. Então, os israelenses querem que essa guerra acabe. Isso significa que eles querem segurança vinda da faixa de Gaza. Não queremos mais foguetes, não queremos mais jihadistas invadindo e tirando pessoas de suas camas. E agora existe um plano diplomático para que o mundo assuma a responsabilidade, porque essa nunca deveria ter sido uma luta só de Israel para destruir o regime do Hamas. É uma ameaça não só para Israel, mas para todo o Oriente Médio e para o resto do mundo, onde tenta exportar sua violência e acumular armas. E agora precisamos, junto com as Nações Unidas, de um mandato claro para que a Força Internacional de Estabilização tenha autoridade real e desarme o Hamas, queira ele ou não. E já adianto, o Hamas não quer se desarmar. Há relatos, segundo a emissora pública Kan em Israel, de que o Hamas está acumulando armas fora de Gaza, especialmente na África. Isso não parece ser um bom sinal para a ideia de que eles estariam dispostos a se desarmar? Como você disse, esse acúmulo de armas fora em territórios que podem ser acolhedores para eles, eu acho que seria a palavra. Não pode ser muito animador pensar que esse processo de paz possa avançar, se é que podemos chamar isso de processo de paz. O Hamas está se preparando para a próxima guerra. O Hamas é um regime jihadista, cuja razão de existir é continuar travando guerra contra Israel até que ele seja destruído. Nada mudou, não quero ser estraga-prazeres. O presidente Trump apresentou um plano de paz muito ambicioso e abrangente com 20 pontos. O Hamas não concordou com o acordo. Tudo o que o Hamas concordou foi em devolver os reféns em troca de um fim oficial da guerra. O grupo não concordou, nem mesmo em princípio, em depor as armas. O Hamas está disposto, no máximo, a se tornar o Hezbollah de Gaza. O que isso significa?
Continuar sendo a milícia armada mais poderosa no local enquanto deixa que outra pessoa assuma a responsabilidade de coletar o lixo em Gaza? O Hamas nunca afirmou que abriria mão de suas armas e não está disposto a isso. Precisamos pressionar o Hamas para que se desarme e contar com uma força internacional de estabilização para retirar suas armas. Certo, nada de segunda emenda para o Hamas. Tire suas armas querendo eles ou não. E não querem. Acabamos em uma situação em que os patronos do Hamas, ou seja, o presidente da Turquia, Erdogan, com uma retórica muito agressiva e beligerante contra Israel, estejam presentes em Gaza, porque não vão obrigar o Hamas a se desarmar, só vão protegê-lo. Quem pode pressionar o Hamas de forma eficaz agora? Digo, os Estados Unidos fazem o que podem. Mas acho que seria mais legítimo se viesse de alguém geograficamente mais próximo do que os Estados Unidos. A diferença entre o Hamas e a Al-Qaeda ou o Estado Islâmico do Iraque e da Síria é que o Hamas tem patrocinadores estatais. Tem países por trás dele. Irã, Catar e Turquia estiveram todos do lado do Hamas nesta guerra. Foram Catar e Turquia que, no final das contas, conseguiram fazer o Hamas devolver os reféns. Após 2 anos tentando um resgate maior, eles, pressionados pelos Estados Unidos da América, disseram que os reféns eram um problema. Eles dizem que a guerra se arrasta. É preciso libertar as pessoas presas em túneis sob Gaza e exigir que o Hamas deponga as armas. Mas vou te dizer a verdade. Sou cético de que qualquer força internacional vá desarmar o Hamas à força, porque simplesmente não vejo que país vai enviar tropas para libertar Gaza do Hamas. Para libertar o povo de Gaza desse regime opressor, e manter os israelenses seguros da possibilidade de que esses terroristas atravessem a fronteira e arranquem pessoas de suas camas. Certamente o rei da Jordânia já disse que não quer se envolver. Ele diz, talvez possa haver uma força de imposição da paz, mas ela não vai desarmar o Hamas. Sabe, nós entraremos depois que o Hamas se for. Ok, mas isso é um dilema do ovo e da galinha. Se a comunidade internacional não quer que Israel combata o Hamas, deve apresentar uma proposta séria para alguém desarmar o Hamas. Porque não queremos voltar ao mesmo ciclo de guerra. E se o Hamas ainda estiver de pé, se o Hamas cavar novos túneis, se o Hamas construir novas fábricas de armas, tudo isso está perto das casas em Israel, o que pode nos levar a outra guerra, algo que não queremos. Sabe, o presidente Trump quer ser o presidente da paz, e esse é o grande teste, Gaza. Será que ele consegue impor a paz e impedir o Hamas de nos levar novamente à guerra? Netanyahu afirmou nos últimos dias, creio que com mais ênfase do que antes. Se você puder imaginar isso aumentando um pouco mais, que eles vão desarmar Gaza de um jeito ou de outro, desarmar o Hamas de um jeito ou de outro. As forças de defesa de Israel conseguem fazer isso? Depois desses 2 anos, eu imagino que todo mundo está exausto e com razão. Ninguém criticaria. Todo Israel está exausto após 2 anos de guerra indesejada. Mas, ao mesmo tempo, os israelenses sabem que não dá mais para empurrar os problemas para debaixo do tapete. E pensar de forma ingênua e deixar o Hamas reconstruir seu exército terrorista de novo enquanto continua dizendo morte a Israel, isso não é uma solução. Negacionismo não é uma forma de lidar com a realidade. E o plano de paz de Trump diz que se o Hamas rejeitar esse plano e o presidente Trump decidirá quando esse limite foi ultrapassado, então Israel continuará a desarmar o Hamas e, eventualmente, entregará o controle a um conselho de paz, a uma força de estabilização. Mas o Hamas precisa ser desarmado de um jeito ou de outro. Esses túneis não podem continuar existindo a poucos metros das casas das pessoas em Israel. E por isso os israelenses não querem estar nessa luta. Acredite, as pessoas só querem voltar às suas vidas. Estamos falando de pessoas que ficaram mais de 2 anos na reserva. Eles querem retornar para suas esposas, maridos, empregos, startups e carreiras. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que estamos em um bairro perigoso, cercados por grupos terroristas e regimes que querem nos ver mortos. Ignorar a situação ou fingir que nada acontece não é uma opção. Muitos nos Estados Unidos talvez não percebam como a geografia aqui é próxima. Quando você diz que isso está a metros das casas das pessoas, realmente está a metros das casas das pessoas.
Quero dizer, em 7 de outubro, as pessoas moravam muito perto da fronteira com Gaza e quem vivia nessas comunidades de fronteira eram pacifistas, certo? Eles achavam que podiam fazer paz com os habitantes de Gaza. Nós podemos nos aproximar deles, podemos ter esse relacionamento, podemos construir isso com eles, podemos criar essa ligação com eles. Muitas dessas pessoas descobriram da pior maneira que, na verdade, estavam lidando com agentes de terroristas. Existe alguma vez ideal a esperança de paz com os vizinhos algum dia? Poucos compreendem a dimensão do que falamos. Toda a faixa de Gaza tem 40 quilômetros de cima a baixo, só isso. Estou nos Estados Unidos. Muitos dirigem longas distâncias só para um café para viagem. É isso mesmo. Isso mesmo. Do que toda a faixa de Gaza? Eles dizem, meu trajeto até o trabalho é de cerca de 40 quilômetros. Sim. E as casas das pessoas em Israel ficam a poucos centenas de metros da fronteira. Mesmo agora, Gaza foi dividida em Gaza controlada pelo Hamas e Gaza controlada pelas forças de defesa de Israel. Israel controla uma zona de segurança com menos de 1 quilômetro de largura no ponto mais estreito. Essa é uma zona de segurança. Quero dizer, imagine ter uma zona de apenas 1 quilômetro entre sua casa e o território do Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Essa é a realidade com a qual Israel está lidando. E a tragédia é que o Hamas assumiu o controle de Gaza em 2007, depois que Israel se retirou. As pessoas esquecem disso. Em 2005, o exército israelense se retirou de Gaza. Retirou 8.000, 9.000 civis israelenses de suas casas. Deu esse território aos palestinos e disse: vocês querem um Estado? Prove que podem fazer algo pacífico com esse território. Fomos recompensados com 20 anos de ataques de morteiros e foguetes, seguidos pelos esquadrões da morte de 7 de outubro. Quando a comunidade internacional fala em paz e solução de 2 estados, é claro que os israelenses querem paz. Obviamente, os israelenses não querem guerra. Eles só não acham que dar mais território aos palestinos trará paz. Quando a maioria das pessoas na Cisjordânia ainda apoia o massacre de 7 de outubro, a maioria das pessoas na Cisjordânia, segundo pesquisas palestinas, ainda acha que foi uma boa ideia. E o Hamas é de longe o partido político palestino mais popular, dizem os israelenses. Teríamos que ser loucos para dar território a eles, porque, de novo, pense na escala. A Cisjordânia, Judeia e Samaria. Se você transformasse isso em um Estado palestino, deixaria Israel com apenas 9 milhas de largura. Só isso. Você pode ver o mar e os prédios de Tel Aviv das montanhas da Cisjordânia. Então eles dizem, espere aí, essas pessoas que acham que o 7 de outubro foi uma boa ideia. Quem votaria no Hamas se eles permitissem eleições livres, já que não são uma democracia? Vamos dar a eles as montanhas com vista para todas as casas em Tel Aviv. Você enlouqueceu? Então, os israelenses querem paz, mas eu acho que há um entendimento de que o caminho para chegar à paz é desradicalizar os palestinos. A ideologia entre os palestinos que diz que Israel é ilegítimo. Como sempre falam nas universidades daqui, que é um estado colonial de colonos, blá blá blá, não deveria existir do rio ao mar. Enquanto continuarem dizendo isso, qualquer concessão israelense não trará paz, mas guerra. Aprendemos isso da pior forma com Gaza. Nosso convidado é o ex-porta-voz do governo israelense Eylon Levy. Você pode achá-lo no Instagram e no X como Eylon Levy. Discutimos as perspectivas do plano de paz de Trump para Gaza, enquanto ele segue para a Organização das Nações Unidas, no Fox News Rundown à noite. Curta, inscreva-se e compartilhe o podcast. Mais informações em breve. Acho que haveria uma comparação histórica aqui com o período após a Segunda Guerra Mundial e a desnazificação. Não bastava derrotar o exército alemão, o exército nazista. Era necessário que a população alemã também fosse. Quase odeio o termo, mas precisava ser reeducada. Isso é mais difícil de fazer com pessoas mais velhas, não é? Quero dizer, se você cresceu pensando uma coisa porque te ensinaram isso desde criança, como você muda de opinião depois? De uma hora para outra? Gaza precisa ser desradicalizada assim como a Alemanha nazista foi desnazificada. E isso significa que as pessoas em Gaza precisam culpar o Hamas, precisam culpar o próprio governo por trazer essa guerra para elas. Quando as pessoas culpam Israel por lutar uma guerra que foi declarada contra ele,
elas fortalecem essa narrativa entre os palestinos de que eles são as vítimas, de que não fizeram nada de errado. Esta guerra precisa terminar com os palestinos olhando para trás, para o Hamas e dizendo: nunca mais vamos deixar você ou sua ideologia cruel de não mais Israel nos arrastar para outra guerra. Isso significa que precisamos abordar a causa raiz do conflito. É por isso que, como parte do dia seguinte, a UNRWA precisa sair. Vou explicar para nossos ouvintes, existem 2 agências de refugiados da Organização das Nações Unidas no mundo, uma para os palestinos e outra para todo o resto. A que é para todo o resto diz: no momento em que você recebe um green card, no momento em que você recebe um passaporte, você não é mais um refugiado. A Agência de Refugiados dos Palestinos diz que, mesmo que você nasça sob um governo palestino em território palestino e nunca seja deslocado, se seus avós foram deslocados, você é um refugiado para sempre e tem o direito de ir viver em Israel. Isso significa que, neste momento, a Organização das Nações Unidas está dizendo para 70% das pessoas em Gaza que elas são refugiadas de Israel. Elas nasceram lá. A Organização das Nações Unidas afirma que Gaza não é o lar definitivo delas, mas sim temporário, e que existe um suposto direito de retorno a Israel. Agora, você nunca vai construir uma nova Gaza como o presidente Trump quer se você disser aos seus habitantes que é só temporário, porque eles poderão mudar para Tel Aviv no próximo ano. Se você quer que a reconstrução de Gaza seja permanente, se você quer que eles reconstruam Gaza como uma cidade de paz e prosperidade e não como uma base de lançamento para ataques contra Israel, você precisa parar de sustentar a ilusão de que eles estão lá temporariamente, porque um dia Israel vai deixar de existir e eles poderão viver lá. Para isso, a UNRWA deve ser desmantelada e não pode criar outra geração de terroristas em Gaza. Assim como educou a maioria dos monstros que perpetraram o massacre de 7 de outubro. Eilon, quero mudar um pouco de assunto aqui. Tem havido muita conversa e certamente vimos as ações nos campi universitários americanos, mas também na Europa e na Austrália. A onda crescente de antissemitismo, que eu acho que é um termo pomposo para ódio aos judeus. Desde o início do conflito ouvimos que não é antissemitismo, é apenas antisionismo. O que mais o governo israelense pode fazer nesse sentido? Porque isso, por si só, já é uma guerra. Uma das principais críticas ao governo israelense, inclusive de judeus nos Estados Unidos, é que Israel não investe o bastante em diplomacia pública. Eu concordo que Israel não fez um trabalho exemplar ao contar sua própria história. Sabe, quando a guerra estourou, eu não era um porta-voz oficial, eu era um cidadão comum. Eu acabei sendo envolvido nos esforços oficiais de comunicação na primeira semana da guerra, porque não havia nada lá e precisávamos de toda a ajuda. E eu acho que essa guerra lembrou os israelenses da importância de contar a nossa história, que às vezes coisas que são óbvias para nós não são óbvias para o resto do mundo, mas também um entendimento de que isso é Davi contra Golias. Os que odeiam são muito mais numerosos, e eles são apaixonados e organizados, e usam táticas de medo e intimidação. E eles passaram décadas doutrinando pessoas em campi universitários, décadas espalhando veneno e teorias pseudo-acadêmicas. Isso significa que muitas pessoas sentem que não têm as palavras para lutar contra essa enorme guerra de informação contra Israel e contra os judeus. Minha esperança, e também para os ouvintes, é que todos entendam isso. O fracasso em enfrentar o antissemitismo e o ódio a Israel está alimentando a violência política bem aqui. E se você quer que isso acabe, se você quer restaurar um senso de decência e normalidade ao debate político, então você tem que enfrentar o movimento, que celebrou e justificou as atrocidades bárbaras do Hamas e está fazendo com que cidadãos judeus de bem neste país se sintam cada vez mais inseguros e indesejados. Eilon Levy, você é um ex-porta-voz do governo israelense, você é um influenciador e comentarista. Você está em toda a sociedade. Eu prefiro líder de pensamento, não influenciador. Influência. Líder, também gostamos. Obrigado por estar no Fox News Rundown Evening Edition. Muito obrigado. Você esteve ouvindo o Fox News Rundown. E agora fique atualizado assinando este podcast em foxnewspodcasts.com. Ouça sem anúncios no Fox News Podcasts Plus no Apple Podcasts ou no Amazon Music para membros Prime.
E para notícias em tempo real, acesse foxnews.com.